Me chamo Antônio da Beira. Vivo em Penedo, Alagoas, à sombra do Velho Chico, como chamamos o Rio São Francisco por aqui. Desde os 12 anos, a pesca me sustenta, e o rio sempre foi mais que um sustento. É um amigo silencioso, com suas águas profundas e sua correnteza, que leva histórias e segredos. Naquela noite de setembro de 1972, o calor era sufocante, mesmo após o sol se pôr. Decidi aproveitar a brisa noturna e pescar. As águas à noite sempre me atraíram. Tem uma serenidade que o dia jamais oferece. O silêncio do rio é quase um canto, interrompido apenas pelo som das redes tocando a água. Reuni meu equipamento e empurrei o barco para o curso calmo. No escuro, o mundo parece menor, limitado ao brilho da lanterna e ao reflexo da lua nas águas. Enquanto remava, lembrei das conversas dos outros pescadores no mercado. Falavam de sombras que corriam sob o barco, risos que o vento trazia e olhos que brilhavam na escuridão. Bobagens. Sempre ri dessas histórias. O Velho Chico é só água, pensei, nada mais. Depois de lançar as redes, sentei-me no barco e esperei. O silêncio parecia mais denso naquela noite, como se o rio segurasse a respiração. Foi então que vi algo. Um movimento leve, quase imperceptível, mas diferente da ondulação comum. Estreitei os olhos, mas só vi um brilho, pequeno, estranho, e por um instante pareceu me encarar. Minha rede estava na água fazia mais de meia hora, mas nenhuma movimentação denunciava um peixe preso. O Velho Chico parecia quieto demais naquela noite. Peguei a lanterna e iluminei a superfície, observando o balançar discreto das ondas. Foi quando notei aquele brilho novamente, mas dessa vez com mais clareza. Não era reflexo da lua, era algo mais intenso, como 2 pequenos pontos de luz imóveis dentro da água. Fiquei parado, a lanterna fixa no mesmo lugar. O brilho não sumiu. Senti o coração acelerar, mas sacudi a cabeça. É só minha imaginação, murmurei. Talvez fosse alguma criatura do rio, quem sabe um par de olhos curiosos. Ainda assim, algo naquele brilho não parecia certo. Era frio, sem vida, e parecia olhar para mim. O vento soprou de repente forte o bastante para fazer meu barco balançar. Foi então que ouvi um som estranho, abafado e baixo, vindo de algum lugar próximo. Não era voz de gente, nem o canto de algum animal. Era um riso, curto, seco e gelado o suficiente para fazer os pelos da minha nuca se levantarem. Tentei me convencer de que era apenas o som do vento passando pelas árvores. Segurei firme minha tarrafa e, num impulso, joguei-a em direção ao brilho, minha coragem forçada pela necessidade de não parecer fraco nem para mim mesmo. Esperei pelo peso do que quer que fosse, mas a rede afundou leve, sem resistência. Recolhi a tarrafa devagar, esperando sentir o peso de algum peixe preso, mas a rede subia leve, quase como se o rio a rejeitasse. Quando finalmente a trouxe para o barco, ela estava vazia, mas não intacta. Entre os nós, haviam cortes finos e precisos, como se algo afiado tivesse passado por ali. Passei os dedos pelas fibras confuso. Nenhum peixe do Velho Chico faria isso. Olhei ao redor. O rio, antes vivo com sons de sapos e grilos, estava em completo silêncio. Não havia o canto do vento nem o som do remo tocando a água. Era como se o mundo tivesse parado para assistir. Um desconforto me tomou, uma sensação de que algo me espreitava das profundezas. Foi então que ouvi de novo o riso, desta vez mais alto, mais próximo, como se viesse da superfície logo ao lado do barco. Virei a cabeça depressa e por um instante vi algo se mover.
Era uma silhueta escura, impossível de definir, que parecia deslizar rápido sob a água. Tentei seguir seu rastro com a lanterna, mas ela sumiu tão rápido quanto apareceu. Minha vontade era remar de volta à margem, mas meu orgulho não deixou. Era só o rio, insisti para mim mesmo. Não havia espaço para fantasmas ou histórias de pescador ali. Lancei a rede outra vez, ainda que minhas mãos tremessem levemente. Continuei lançando a tarrafa, tentando me concentrar, mas algo parecia errado com o rio. A cada instante o peso de um olhar invisível crescia. O silêncio ao redor não era natural, como se o próprio velho Chico estivesse atento a algo que eu não conseguia ver. Foi quando percebi o movimento. Um leve borbulhar na superfície, próximo à proa do barco. Segurei a lanterna, ajustando o feixe de luz. Então vi, primeiro uma sombra, algo que se ergueu devagar das águas, interrompendo o reflexo da lua. Depois o rosto. Era quase humano, mas algo estava fora do lugar. Os olhos brilhavam como duas brasas, fixos em mim, intensos e hipnotizantes. O sorriso, se é que podia chamar assim, parecia preso, como se não fosse natural, congelado de uma forma que desafiava o instinto. Por um momento tudo dentro de mim dizia para não olhar, mas eu não conseguia desviar. A figura murmurou algo, uma mistura de som e ruído, como palavras sufocadas pela água. Não entendi o que dizia, mas o tom parecia carregar um peso, uma ameaça implícita. Em um piscar de olhos, mergulhou novamente, deixando para trás apenas o balançar das ondas. Minha coragem, que até então se mantinha firme, começou a falhar. Olhei para o remo, pensando se era hora de voltar. Mas parte de mim resistia. Não sabia se era orgulho ou teimosia, mas fiquei, mesmo sentindo o frio do medo me tomar. Estava decidido a recolher a rede pela última vez e voltar à margem quando ouvi o som. Não era o riso de antes, mas algo diferente, uma melodia suave e irregular, que parecia surgir de todos os lados. Era como se o rio cantasse, chamando meu nome sem usar palavras. Levantei a lanterna, varrendo a escuridão à minha frente. A figura apareceu novamente, mais distante desta vez, sua silhueta quebrando o reflexo tranquilo da lua na água. Não fazia nada além de me olhar, imóvel, mas o som continuava, preenchendo o ar e se enroscando na minha mente. Havia algo naquele chamado que prendia minha atenção de forma inexplicável. O medo ainda estava ali, mas agora era misturado com um fascínio quase irresistível. Era como se as águas me puxassem, como se algo no fundo do rio me esperasse. Segurei o remo e, contra o bom senso, comecei a remar em direção à figura. O barco avançava lentamente, e quanto mais eu me aproximava, mais forte a melodia ficava. A figura parecia esperar, mas antes que eu pudesse alcançá-la, mergulhou novamente, desaparecendo sem deixar rastros. No lugar onde esteve, a água começou a girar, criando um redemoinho pequeno, mas preciso, como se o rio marcasse aquele ponto. Parei de remar, observando o movimento inquietante da água. Algo me dizia que eu estava cruzando um limite que não deveria ser ultrapassado. O redemoinho parecia ter vida própria, girando lentamente, mas com força suficiente para puxar o barco para longe. Tentei remar contra, mas era inútil. O rio parecia decidido a me levar. A cada metro que avançava, a paisagem ao meu redor mudava. A luz da lua parecia mais pálida e as margens desapareceram no escuro. Estava em uma parte do velho Chico que eu nunca conhecera,
um trecho que o rio escondia de olhos comuns. Foi então que vi os objetos. Primeiro, uma moeda enferrujada flutuando ao lado do barco. Depois, pedaços de cerâmica rachada, como fragmentos de algo antigo. O rio parecia revelar seus segredos, coisas que ele guardara por séculos. Peguei a moeda, mas larguei rapidamente ao sentir o frio intenso que ela emitia, como se tivesse acabado de sair das profundezas. A figura surgiu de repente, a poucos metros do barco. Desta vez, não recuou. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia iluminar a noite, e o sorriso congelado continuava, agora mais nítido. Quando falou, as palavras saíram claras, mas em um tom que não parecia humano. O rio guarda, e eu guardo o rio. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Estava diante de algo que não fazia parte do mundo que conhecia, algo além da compreensão humana. O velho Chico, que sempre fora meu aliado, agora parecia um portal para algo muito maior e mais sombrio. A figura emergiu mais perto, tão próxima que pude ver os detalhes impossíveis de seu rosto. Os olhos brilhavam como brasas vivas, enquanto o sorriso congelado parecia se esticar mais do que deveria. Ela não falou, mas algo em sua presença exigia uma resposta, um gesto, como se estivesse esperando que eu entendesse seu propósito. O rio ao redor estava parado, como se também aguardasse. Olhei para os peixes que já havia capturado, ainda vivos no fundo do barco, debatendo-se fracos. A ideia surgiu em minha mente como um sussurro vindo de dentro da água. Lembrei das palavras da figura. Eu guardo o rio. Talvez para sair dali vivo, eu precisasse devolver o que era do velho Chico. Com as mãos trêmulas, peguei os peixes e, um a um, devolvi-os à água. A cada mergulho, parecia que o rio respirava novamente. Quando joguei o último, olhei para a figura. Ela me encarou por mais um instante, depois submergiu lentamente como se fosse parte do rio. A correnteza voltou a fluir, o redemoinho desapareceu e os sons da noite ressurgiram. Recolhi minhas redes vazias e remei de volta à margem. Não olhei para trás, mas ao desembarcar, ouvi novamente aquele riso gelado vindo de longe. Jurei ali mesmo que nunca mais pescaria à noite, mas sabia, no fundo, que o velho Chico guardaria aquele encontro para sempre. Meu nome é Maria de Luzia, parteira e ribeirinha de Xique-Xique, interior da Bahia. Cresci ouvindo as histórias de minha mãe, contadas à luz do candeeiro, enquanto o vento sibilava pela fresta da janela. Entre tantas, uma nunca me saiu da cabeça. Aconteceu na década de 1920, num tempo em que o Rio São Francisco era tanto nosso sustento quanto nosso temor. Naquele ano, o rio estava bravio. As cheias vinham mais cedo e mais fortes, e os mais velhos diziam que o velho Chico cobrava seu tributo. Era um dizer antigo, mas carregado de um peso que ninguém ousava ignorar. Foi então que Joaquim, um menino de apenas 8 anos, desapareceu. Filho de um pescador conhecido pela vila, Joaquim era como qualquer garoto da idade, curioso e inquieto. Num final de tarde, enquanto brincava sozinho na margem do rio, a correnteza o surpreendeu. O barro escorregadio cedeu sob seus pés, e antes que alguém pudesse alcançá-lo, o menino foi levado. A vila se mobilizou. Homens remaram por horas em busca do corpo, varando a noite com tochas acesas, mas nada encontraram, nem sinal dele. Com o passar dos dias, o semblante de todos mudou. Não era só tristeza, era algo mais sombrio. Foi o rio que levou. Era o que ele queria,
murmuravam os mais velhos com um misto de respeito e medo. Diziam que o São Francisco, quando faminto, escolhia suas presas. Joaquim havia sido o escolhido. E assim, nas margens do rio, cresceu um silêncio pesado, como se a própria terra carregasse o luto. Os anos passaram, mas a lembrança de Joaquim nunca abandonou sua mãe. Dona Ernestina, já envelhecida pelo tempo e pela tristeza, passou a evitar a margem do rio onde perdera o filho. Ainda assim, algo parecia chamá-la para lá. Foi numa noite de lua alta, quase cheia, que ela confessou pela primeira vez ter visto Joaquim. Era ele, dizia ela aos vizinhos. Estava ali, na beira do rio, olhando para mim como quem espera. E ele acenou. As palavras foram recebidas com incredulidade. Para a maioria, aquilo era apenas o pesar transformado em delírio. Afinal, que mãe não sonharia reencontrar o filho perdido? No entanto, não demorou para que outros moradores começassem a relatar aparições semelhantes. Pescadores, voltando tarde da noite, afirmavam ver uma figura infantil próxima às águas, envolta numa névoa pálida que parecia dançar com a brisa. Diziam que ele não falava, apenas os observava, parado, como se esperasse algo. Com o passar dos dias, as histórias se multiplicaram. Até os mais céticos começaram a evitar o rio após o pôr do sol. Os barcos atracavam mais cedo, e as rodas de conversa ao luar eram marcadas por olhares nervosos na direção das águas escuras. Alguns se perguntavam se o espírito de Joaquim havia retornado para cobrar alguma dívida. Outros diziam que ele era um presságio, um aviso do que estava por vir, mas ninguém sabia ao certo o que esperar. Apenas que o ar ao redor do velho Chico ficava mais pesado a cada dia. E assim, no silêncio das noites, o povo da vila sentia o peso do rio. O que era antes sustento e calmaria havia se tornado um mistério inquietante, e o nome de Joaquim, outrora murmurado com pesar, agora era sussurrado com medo. Era uma noite sem vento, daquelas em que o calor parece sufocar até o pensamento. Dona Ernestina estava em sua pequena casa, sozinha, sentada ao lado de uma lamparina quase sem óleo. Evitava a escuridão profunda, temendo o que ela pudesse esconder. Foi então que o silêncio da noite foi quebrado por um som que gelou seu sangue. Uma leve batida na janela. Ao se virar, lá estava ele. Não uma visão fugaz como antes, mas Joaquim, inteiro, com os olhos grandes e tristes. Sua pele parecia pálida e as roupas estavam molhadas, como se tivesse acabado de sair do rio. Mainha, ele sussurrou, com uma voz arrastada e ecoante. Uma cheia vem aí. Vai levar mais do que o rio precisa. Vai levar tudo. Dona Ernestina tentou gritar, mas a voz falhou. Joaquim permaneceu ali por mais alguns instantes imóvel, antes de desaparecer como fumaça levada por uma brisa inexistente. Na manhã seguinte, ainda tremendo, ela contou o ocorrido aos vizinhos. Alguns riram, dizendo que a saudade a havia enlouquecido. Mas um velho pescador, seu Antero, ouviu cada palavra em silêncio. Quando ela terminou, ele apenas assentiu com gravidade. O rio fala por quem ele escolhe, Dona Ernestina. O menino voltou para avisar. Melhor a gente ouvir antes que seja tarde demais. A maioria ignorou o aviso. Era mais fácil acreditar que tudo não passava de um delírio de uma mãe amargurada. Mas para os poucos que deram atenção, as palavras do espectro soaram como o prelúdio de algo muito maior. Os dias que se seguiram ao aviso de Joaquim trouxeram mudanças que ninguém podia ignorar. O velho Chico, antes lento e previsível, parecia ter adquirido uma vontade própria.
Redemoinhos começaram a surgir em pontos onde o rio sempre fora calmo. Não eram grandes, mas suficientemente fortes para virar canoas pequenas. Era como se o rio estivesse vivo, inquieto, remexendo suas profundezas em busca de algo. Nas manhãs, os moradores encontravam peixes mortos flutuando na superfície, com marcas estranhas nos corpos. Alguns diziam que eram cortes, outros, mordidas de algo que não era do rio. O cheiro de decomposição se espalhava pelas margens, aumentando o desconforto de quem vivia próximo. O que mais assustava, porém, eram os sons. Durante a noite, quem ousava passar perto do rio jurava ouvir vozes. Eram fracas, quase abafadas pelo barulho da correnteza, mas nítidas o suficiente para causar arrepios. Vozes infantis chamando por ajuda, implorando por socorro. Foi numa dessas noites que aconteceu o pior. Um jovem pescador chamado Tonho saiu sozinho ao entardecer, ignorando os conselhos de seu antero. Ele não retornou. Na manhã seguinte, sua canoa foi encontrada virada, presa nas pedras de um redemoinho. Não havia sinal de Tonho, nem no barco, nem nas margens. O rio o tinha levado, como levara Joaquim tantos anos antes. A comunidade, antes cética, começou a mudar de tom. As mulheres rezavam mais alto e os homens olhavam para o rio com um misto de respeito e temor. Era como se o velho Chico, com seus mistérios e segredos, estivesse enviando um aviso. "Não é só cheia, não", murmurou seu antero ao ver o barco virado. "Tem coisa mais funda, e coisa funda nunca vem sozinha." O rio, agora inquieto, havia deixado claro que algo estava por vir. Os dias se tornaram mais pesados, como se a própria atmosfera estivesse carregada de presságios. O espectro de Joaquim, antes visto por poucos, começou a se manifestar para vários moradores. Ele não aparecia como um fantasma assustador, mas como uma sombra pálida, sempre molhada, que surgia no canto dos olhos. Era durante a noite que ele se fazia ouvir. Os que ousavam andar pelas margens do rio relatavam a mesma coisa. Sussurros quase inaudíveis. Palavras desconexas, mas cheias de urgência. "Corram e cuidado com as águas", eram as frases mais comuns. Um agricultor que voltava da roça chegou a cair de joelhos ao ver Joaquim parado no caminho, os olhos fixos nele, como se suplicasse por algo. O ponto de virada aconteceu durante uma procissão religiosa. Era um dia claro, sem sinais de chuva. Os moradores caminharam pela vila, levando a imagem de São Francisco, pedindo proteção contra a cheia que parecia inevitável. Quando passaram em frente à igreja, alguns gritaram. Ali, na sombra do altar, estava Joaquim. Ele parecia mais sólido do que nunca, com os olhos cravados na cruz. O padre interrompeu a reza, mas a figura desapareceu tão rápido quanto surgiu. O incidente dividiu ainda mais a vila. Para os supersticiosos, era um aviso divino. Para os incrédulos, um truque da luz ou uma histeria coletiva. Mesmo assim, os mais prudentes começaram a preparar seus pertences e buscar abrigo em áreas mais altas. Outros, porém, riram do que chamaram de fantasias de quem tem medo do escuro. O espectro de Joaquim, no entanto, parecia mais insistente. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ele sabia que o tempo estava acabando. O céu escureceu de repente, pesado com nuvens negras que pareciam sufocar o horizonte. O vento chegou primeiro, uivando pelas ruas estreitas da vila, carregando poeira e folhas. Depois, a chuva veio com força,
uma parede d'água que logo transformou as margens do Velho Chico em um turbilhão. As águas subiram mais rápido do que qualquer um podia prever. Em poucas horas, o rio transbordou, carregando tudo em seu caminho. As casas próximas às margens foram as primeiras a ceder. Paredes de adobe ruíram e telhados foram levados como brinquedos de palha. Plantios inteiros desapareceram sob o manto lamacento que engolia a terra. Os gritos ecoavam pela noite, mas eram abafados pelo rugido do rio. Aqueles que ouviram os avisos de Joaquim haviam se abrigado nas áreas mais altas da vila. Esses, protegidos, assistiam impotentes à tragédia que se desenrolava abaixo. Entre os que duvidaram, poucos sobreviveram. Muitos foram arrastados pelas correntezas ou soterrados pelos escombros das casas que desabaram. A cheia não escolheu vítimas, levou tudo e todos que encontrou no caminho. Quando a tempestade finalmente cessou, a vila estava em ruínas. No amanhecer seguinte, enquanto os sobreviventes choravam suas perdas, alguns juraram ter visto Joaquim mais uma vez. Ele estava parado no meio das águas ainda turbulentas, sua figura esguia e pálida parecendo flutuar sobre a superfície. Sem palavras ou gestos, ele os observou por um momento antes de desaparecer. Foi a última vez que alguém o viu. O Velho Chico, agora mais calmo, parecia ter cobrado sua dívida. Depois da cheia, nada mais foi como antes. A vila levou anos para se reconstruir, mas as marcas daquela tragédia ficaram gravadas não só na terra, mas na memória de todos. Minha mãe dizia que Joaquim não foi apenas uma vítima do rio, mas seu mensageiro. Sua aparição se tornou uma história contada em noites de lua cheia, um lembrete sombrio de que o Velho Chico tem vida própria e que não se deve ignorar seus sinais. Os sobreviventes passaram a respeitar ainda mais o rio, aprendendo a ler seus humores e a se afastar de suas margens quando ele parecia nervoso. Seu antero, que viveu até a velhice, repetia para quem quisesse ouvir: o rio sempre avisa, a gente é que escolhe não ouvir. Assim, a história de Joaquim ficou viva, um aviso para as gerações futuras. E até hoje, nas noites de cheia, há quem diga ouvir sussurros nas águas. Piaçabuçu, Alagoas, 1932. Nossa vila vivia em harmonia com o Rio São Francisco, um gigante sereno que sustentava nossas vidas. Naquele tempo, as margens eram bordadas por casas de taipa, rodeadas de coqueiros que dançavam ao vento quente. Os homens iam para o rio em suas jangadas, trazendo peixes que enchiam os cestos e garantiam a sobrevivência de todos. O São Francisco era mais que um rio. Era pai, provedor, mas também algo a ser respeitado, temido até. Minha avó, mulher de cabelos prateados e olhos que pareciam enxergar além do visível, era a guardiã das histórias que mantinham a vila em alerta. Nas noites de lua cheia, quando o vento carregava o cheiro fresco da água, ela nos reunia ao redor da fogueira. Era nessas ocasiões que suas palavras nos levavam a um mundo de mistérios. Há algo no rio que não pertence a este mundo, ela dizia. Uma mulher que canta para os homens, atraindo-os para nunca mais voltarem. Alguns dizem que é uma sereia, outros a chamam de Dama das Águas, mas eu digo que é o próprio rio, disfarçado, cobrando seu tributo. A maioria ouvia com respeito, mas sempre havia aqueles que zombavam, como o jovem pescador que riu e afirmou que sairia para pescar mesmo sob o canto mais doce. Na manhã seguinte, sua jangada foi encontrada sozinha, flutuando na correnteza.
Ninguém nunca mais viu o rapaz. Desde então, aprendi que o São Francisco é tão vivo quanto qualquer um de nós e que há coisas em suas águas que a luz do dia nunca revelará. Minha avó dizia que o silêncio do rio nunca era vazio. Quem tivesse ouvidos atentos, especialmente nas noites de lua cheia, poderia ouvir algo além do movimento da água. Certa vez, um grupo de pescadores voltou mais cedo do que o esperado. Suas redes estavam vazias, mas o medo preenchia seus olhos. Era um canto, disse um deles tremendo, algo vindo do meio do rio. Eles contaram como, enquanto remavam, uma melodia suave começou a se espalhar no ar. Era doce e cheia de promessas, como se chamasse cada um pelo nome. Os homens juravam que sentiam as redes ficarem mais leves, os remos mais pesados, como se a música os puxasse para longe da margem. Minha avó ouviu os relatos em silêncio, o rosto marcado pela preocupação. É ela, disse, depois de um longo suspiro. A dama das águas escolhe quem ouvirá seu chamado. Não são todos que podem ouvi-la, mas aqueles que ouvem dificilmente resistem. Nas noites seguintes, o vilarejo se tornou uma prisão de medo. Ninguém ousava sair para pescar depois do pôr do sol, e até os mais valentes evitavam chegar perto do rio. O canto parecia ganhar força, ressoando como uma ameaça invisível. Para mim, mesmo muitos anos depois, era impossível esquecer a descrição daqueles homens. Um som doce, mas com algo de mortal escondido entre as notas, como se cada melodia fosse um fio a mais, puxando-os para o desconhecido. Manuel era um homem robusto, de voz alta e riso fácil, conhecido por sua coragem. Ele pescava desde menino e não temia o que chamava de histórias para assustar crianças. Era amigo próximo de minha avó e, apesar do respeito que tinha por ela, nunca acreditou nas histórias da Dama das Águas. Canto de mulher no rio, isso é o vento jogando com as ondas, disse ele certa vez, com um sorriso de escárnio. Era uma noite clara e o brilho da lua transformava o São Francisco em um tapete prateado. Sua esposa implorou para que ele não saísse naquela noite, mas Manuel apenas riu, pegando suas redes. Volto antes que o sol nasça, prometeu, sumindo no escuro com sua jangada. Quando a manhã chegou, Manuel não voltou. Sua esposa correu até minha avó em desespero. Os pescadores reuniram-se, formando um grupo de busca. Eles seguiram pelo rio até encontrarem a jangada, flutuando suavemente na correnteza. As redes estavam intactas, e havia até um peixe pequeno preso em uma delas, ainda vivo. Mas de Manuel, nem sinal. Por dias buscaram pelo corpo, sondaram cada canto do rio, mas era como se ele tivesse sido engolido pelas águas. Nenhum indício, nenhum som. Apenas o vazio. Minha avó, ao ouvir o relato do grupo, fechou os olhos por um momento e fez o sinal da cruz. O rio o levou, disse, em um tom baixo, mas firme. Na vila, ninguém ousava dizer em voz alta, mas todos sabiam. Manuel foi escolhido. As águas que ele tanto desafiava agora eram seu túmulo, e o silêncio que ficou era o testemunho de algo que nem o mais valente pode enfrentar. Dias após o desaparecimento de Manuel, o silêncio na vila era tão pesado quanto o calor abafado das tardes. Todos evitavam o rio, mas minha avó, com sua coragem teimosa, caminhava pelas margens como se procurasse respostas que ninguém mais ousava buscar. Foi numa dessas andanças que ela encontrou o objeto. Era um pedaço de tecido, mas não como qualquer outro que já tivéssemos visto. Um véu translúcido,
brilhando como se as gotas do rio tivessem se transformado em minúsculas estrelas. Havia nele um perfume suave, floral, que parecia deslocado naquele ambiente de barro e umidade. Minha avó o pegou com cuidado, como se já soubesse o que significava. De volta à vila, ela mostrou o véu aos mais velhos. Um deles, um homem que raramente falava, deu um passo à frente. "Esse é o rastro dela", disse com a voz rouca. "Quando a dama das águas toma alguém, ela deixa isso. É o que resta da alma que levou." O véu passou de mão em mão, mas ninguém queria segurá-lo por muito tempo. Diziam que trazia má sorte, que era um aviso. Minha avó, no entanto, guardou o tecido em sua casa, enrolado em um pano grosso, como se temesse que ele pudesse escapar. O véu não era apenas um objeto, era um sinal, e para minha avó era também um desafio, uma pista deixada pelo rio para quem tivesse coragem de seguir sua trilha. O desaparecimento de Manuel ainda pesava sobre o vilarejo. Os pescadores, antes destemidos, hesitavam em lançar suas jangadas ao rio. O silêncio não era apenas das águas, era dos homens, das redes vazias e das histórias sussurradas. Foi então que decidiram, tomados mais pela teimosia do que pela coragem, montar uma vigília. Naquela noite, 5 homens se reuniram na margem, armados com redes, facões e lanternas de querosene. Cada um trazia consigo um misto de nervosismo e bravata, como se desafiar o desconhecido fosse o único modo de domar o medo. Minha avó foi com eles, mas manteve distância, observando a sombra de um coqueiro. Trazia o véu guardado dentro de sua bolsa de tecido, como se soubesse que ele teria algum papel naquela noite. O tempo parecia estagnar, até que o som veio. Primeiro, como um murmúrio distante, quase indistinguível do barulho da água. Mas o murmúrio cresceu, transformando-se em um canto. Era uma melodia doce, hipnótica, que fazia os homens se entreolharem, inquietos. "Ouviram isso?" perguntou um deles, a voz quase falhando. A canção ficou mais clara, como se estivesse mais perto. Um dos pescadores, o mais jovem do grupo, começou a andar em direção ao rio, os olhos fixos na escuridão. Sua mão largou a rede e seus passos eram como os de alguém em transe. "Segurem ele!" gritou outro. Os homens o agarraram antes que seus pés tocassem a água. Ele lutava, murmurando coisas incompreensíveis, até que o canto cessou abruptamente. Minha avó, vendo tudo de longe, sentiu algo estranho. O véu em sua bolsa parecia pulsar, vibrando como se respondesse à melodia. Naquela noite, ninguém falou muito ao voltar para casa, mas a sensação era clara. A dama havia sentido a presença deles, e sua resposta era um aviso. Minha avó nunca foi mulher de recuar diante de algo que não entendia. Após a vigília, decidiu que era hora de encarar o mistério de frente. Na noite seguinte, sob a lua cheia que iluminava o São Francisco como um espelho prateado, ela desceu até a margem sozinha, levando consigo o véu. A noite estava estranhamente silenciosa, como se o rio segurasse o fôlego. Minha avó estendeu o véu sobre as mãos, como uma oferenda, e esperou. Primeiro, nada aconteceu. Mas então, o canto começou. Era diferente daquela noite com os pescadores. Agora, a melodia parecia falar diretamente com ela, sussurrando segredos em uma língua que ela não conhecia, mas sentia. O ar ficou mais denso, o rio mais escuro. E então, ela surgiu. A Dama das Águas emergiu das profundezas como um espectro de outro mundo. Seu rosto era de uma beleza hipnotizante, mas seus olhos não tinham vida. Seu corpo
envolto em um tecido semelhante ao véu, parecia flutuar entre o real e o irreal. Cada movimento era suave, mas carregado de algo mortal, algo que fazia o coração bater mais rápido e os pés quererem fugir. Minha avó tentou falar, sua voz firme apesar do medo. Por que leva os homens? O que busca nas almas que toma? A dama não respondeu. Seu canto se intensificou, e o olhar fixo indicava que ela não ouvia as palavras, apenas o chamado irresistível que ela mesma criava. Minha avó percebeu que razão não tinha lugar ali. Num gesto rápido e decidido, ela atirou o véu de volta ao rio. O tecido brilhou por um momento, antes de ser engolido pelas águas. A dama soltou um grito agudo, quase humano, antes de desaparecer, como se as profundezas a puxassem de volta para onde pertencia. O rio ficou silencioso novamente, mas minha avó sabia que aquilo não era o fim, apenas uma trégua. Depois daquela noite, o São Francisco ficou silencioso como nunca antes. Os pescadores notaram a diferença. O canto que antes assombrava as noites de lua cheia havia cessado. A vila retomou sua rotina, mas com um respeito renovado pelo rio. Os homens voltaram a pescar, mas ninguém ousava navegar sozinho ou ignorar os antigos avisos. Minha avó, por sua coragem, tornou-se uma figura ainda mais respeitada. Para muitos, ela era uma espécie de guardiã do vilarejo, aquela que enfrentou o que ninguém mais teve força para encarar. Sempre que as crianças perguntavam sobre a Dama das Águas, ela as alertava com firmeza, mas nunca com arrogância. O rio é vivo, dizia ela, e ele nunca esquece. A dama pode estar quieta agora, mas isso não significa que se foi. Ela espera, como as águas calmas antes de uma tempestade. Os anos passaram e as histórias foram se tornando memórias distantes, contadas apenas ao redor das fogueiras. Mas minha avó nunca deixou que esquecêssemos. Ela dizia que o silêncio do rio era um presente, mas também um aviso. O São Francisco ainda guardava seus segredos, e a Dama das Águas poderia retornar quando os homens baixassem a guarda. Hoje, ao olhar para o rio, sinto um calafrio familiar. Não importa o quanto o tempo passe, o mistério continua. Minha avó me ensinou que o desconhecido não deve ser desafiado, mas sim respeitado, e quem sabe, talvez em uma noite de lua cheia, alguém ainda ouça o chamado vindo das profundezas. Meu nome é Zé Caruara, nascido e criado em Januária, Minas Gerais. Não conheço muito do mundo além do sertão, mas sei que poucos lugares têm a força do velho Chico, o Rio São Francisco. Passei a vida pescando nas suas águas, vendo enchentes e secas moldarem as margens como mãos divinas. Era 1963, ano de chuvas intensas. O rio, agitado como um potro selvagem, transbordava, engolindo barrancos e deixando um rastro de galhos e troncos boiando. Ainda assim, eu confiava nas suas águas. Pescar surubim era minha vida, e nenhuma cheia tirava isso de mim. Naquela noite de lua cheia, o céu estava limpo e o rio brilhava como prata líquida. Eu ajeitava minhas redes e anzóis à beira da água, planejando sair cedo na manhã seguinte. Foi então que o vi. A princípio pensei que fosse mais um pedaço de tronco, mas olhando melhor, notei que era um barco pequeno, o tipo usado por pescadores. Não tinha luz nem remos. Apenas flutuava, calado, contra a correnteza. Fiquei ali parado, intrigado. O vento soprava leve, mas o barco não se movia como os outros destroços. Parecia desafiador, como se quisesse ser notado.
A correnteza forte deveria tê-lo levado rio abaixo, mas ele continuava subindo, deslizando em silêncio. Tentei afastar o pensamento, mas a imagem ficou comigo. Decidi que, ao nascer do sol, eu descobriria o que era aquilo. Enquanto isso, o rio rugia, mas aquele barco se afastava lentamente até desaparecer na curva. Quando o dia amanheceu, o céu ainda estava claro e as águas do rio calmas, como se tudo o que tinha acontecido na noite passada fosse apenas um pesadelo. Mas lá estava eu, decidido a entender o que tinha visto. Peguei minha canoa e segui para o local onde o barco apareceu, ainda com a imagem dele gravada na minha mente. A água estava alta e a correnteza parecia mais forte do que o normal, mas nada me deteve. A canoa cortava a superfície suave, fazendo o som da madeira deslizando sobre a água. Eu remava com calma, sabendo exatamente o ponto onde o barco deveria estar. Mas, à medida que me aproximava da curva, uma neblina espessa começou a se levantar, cobrindo o rio e diminuindo minha visibilidade. Então, entre os vapores da neblina, eu o vi novamente. O barco estava mais perto agora, quase ao alcance da mão. Eu parei por um momento, tentando decidir o que fazer. A correnteza empurrava a canoa em direção à embarcação, mas algo me dizia que aquele barco não era como os outros. Remando com mais força, tentei me aproximar, mas a cada movimento, o barco parecia se afastar, como se tivesse vontade própria. Quando cheguei no ponto onde ele deveria estar, encontrei apenas o reflexo das árvores e o vazio da água. O barco, como se tivesse evaporado, não estava mais lá. O frio percorreu minha espinha. Fiquei parado, olhando para a água calma e o reflexo das copas das árvores que tremulavam na superfície. Eu sabia que algo não estava certo, mas não conseguia explicar o que era. Retornei para a margem, mais desconcertado do que antes. No vilarejo, os rumores começaram a se espalhar. Diziam que aquele rio guardava segredos antigos, coisas que só os mais velhos ousavam contar. Mas eu, ainda com a mente cheia de perguntas, sabia que isso era só o começo. No vilarejo, todos conheciam o velho Domingos, um pescador de olhos profundos, sempre com histórias que misturavam o real e o impossível. Se alguém sabia algo sobre o rio e seus mistérios, esse alguém era ele. Quando fui até a sua casa, ele estava sentado no alpendre, olhando para o rio distante. Eu lhe contei tudo. O barco flutuando contra a correnteza, a neblina e o desespero de não conseguir alcançá-lo. Ele me ouviu em silêncio, sem pressa de falar, como se já soubesse o que eu iria dizer. Quando terminei, ele olhou para mim com aqueles olhos vazios e disse: "Esse barco aí, meu filho, não é de agora. Tem mais de 30 anos. Naquela tempestade de 1943, o pescador Vicente sumiu com um barco igualzinho. Dizem que ele estava tentando atravessar o rio quando o trovão rasgou o céu e as águas engoliram tudo. O barco dele apareceu na manhã seguinte, mas ele nunca mais. O rio não deixa ir embora quem fica perdido." Eu senti um arrepio, mas Domingos não me deixou continuar com minhas perguntas. "Melhor deixar isso quieto, Zé. O rio é perigoso demais para quem quer entender suas histórias." Naquela noite, quando me deitei para dormir, um silêncio estranho pairava sobre a casa. Mas o que mais me inquietava era o som. Vozes baixas, quase imperceptíveis, que vinham de longe, como se chamassem meu nome. Fiquei em silêncio, tentando entender de onde vinham, mas o vento as carregava e só me restava a sensação de estar sendo observado. Olhei pela janela
e o rio parecia mais sombrio do que nunca. Eu não sabia mais se as vozes eram do rio ou da minha própria mente. Na noite seguinte, não pude afastar o pensamento do rio. A cada minuto, a imagem do barco flutuando contra a correnteza parecia se intensificar na minha mente. Algo dentro de mim me dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo. Não poderia deixar aquele mistério sem resposta. Quando peguei minha canoa e desci até o rio, o silêncio era absoluto. Nenhum som de animal, nenhuma brisa, apenas o som da madeira rangendo sob meus pés e a água calada ao redor. O céu estava coberto por nuvens espessas e o ar estava denso, como se a própria terra estivesse retendo a respiração. O que aconteceu a seguir, não pude explicar. A água, que antes fluía pesadamente em direção ao sul, agora parecia voltar, empurrada para cima. As águas do Velho Chico estavam revoltadas, mas de uma forma estranha, como se estivessem sendo controladas por algo invisível. Foi então que o vi novamente. O barco, flutuando lentamente contra a correnteza, ele estava ali à vista, como se me esperasse. Meus olhos se fixaram nele, tentando entender. Me aproximei devagar, remando com cuidado. E foi quando percebi os detalhes que nunca antes havia notado. Marcas de unhas profundas no casco do barco, como se algo ou alguém tivesse tentado sair de dentro. Pedaços de redes desgastadas estavam presos às bordas, como se tivessem sido arrastados por correntes fortes. Meu corpo todo estava em alerta, mas eu não consegui recuar. Me aproximei ainda mais, decidindo que seria hoje que enfrentaria esse mistério. Quando estiquei a mão para tocá-lo, o barco, sem aviso, desapareceu diante dos meus olhos, sumindo na escuridão da água. O rio voltou a ser calmo, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, parado, com o coração acelerado. O barco se foi, mas a sensação de que estava sendo observado permaneceu, como uma presença invisível que ainda me rondava. A noite estava mais escura do que o normal, e a lua, encoberta por nuvens densas, mal iluminava o rio. Mas algo dentro de mim me dizia que esta seria a noite decisiva. Eu precisava ir até o barco, ver de perto o que era e talvez finalmente encontrar uma explicação. Pus uma lamparina na canoa e levei uma vara longa, algo para tocar o barco sem me aproximar demais. A curiosidade estava mais forte que o medo. Remava devagar, tentando controlar a respiração quando de repente o vi novamente. Ele estava ali, mais próximo do que nunca, parado contra a correnteza como se esperasse minha chegada. Uma sensação estranha tomou conta de mim, algo gelado que percorreu meu corpo. O ar estava diferente, mais denso, e uma corrente fria parecia vir do barco. Era como se o próprio rio estivesse se recolhendo, encolhendo, para me observar. Eu sabia que precisava tocá-lo, sentir a verdade com minhas próprias mãos. Com a vara esticada, me aproximei ainda mais. No momento em que a ponta da vara tocou o casco, um grito abafado emergiu da água. Um som que não parecia humano, como se alguém estivesse se afogando, desesperado. O grito se misturou com o silêncio do rio e me fez recuar instantaneamente. O medo gelou minha alma. Olhei para o barco e, para meu horror, ele já não estava mais ali. Em um piscar de olhos desapareceu na escuridão da noite, deixando apenas o eco do grito e o som da água calma, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, congelado, sem saber o que fazer. O rio agora estava em silêncio novamente, mas algo havia mudado.
O barco não era mais apenas um mistério. Ele carregava algo muito mais profundo e perigoso. Os dias passaram, mas o peso daquela noite não me deixou em paz. O grito abafado ainda ecoava na minha mente e o barco continuava a me assombrar. Decidi então voltar a procurar respostas e fui até o velho Domingos. Ele me recebeu, como sempre, com o olhar cansado, mas dessa vez, ao perceber o que estava me atormentando, ele decidiu falar. Você está querendo saber mais sobre o barco, não é? Ele perguntou com um tom grave, como se já soubesse o que estava passando pela minha cabeça. Ele me contou uma história que conhecia muito bem, pois sempre havia sido passada de boca em boca pelos pescadores mais velhos. Durante a grande cheia de 1943, um naufrágio acontecera no rio. O barco, que desapareceu nas águas turbulentas, pertencia a um pescador chamado Vicente, um homem simples, conhecido pela sua habilidade com redes e por sua coragem em atravessar o rio mesmo durante tempestades. Naquela noite, uma chuva feroz caiu sobre a região e Vicente decidiu atravessar o rio como sempre fazia. A tempestade estava mais forte do que nunca e as águas subiram rapidamente. O barco dele foi engolido pela fúria do rio. Mas ao contrário do que muitos pensavam, o corpo de Vicente nunca foi encontrado. Dizem que sua alma ficou presa nas águas, assombrando o rio e as embarcações que se atreviam a cruzar seu caminho. Domingos, com o olhar sério, completou: o rio guarda os que não voltam, e o Vicente, ele deve estar lá, em algum lugar. Eu sabia que, se quisesse entender de verdade, precisaria encarar o barco mais uma vez. Mas agora eu estava mais preparado. O rio não me assustaria. Eu sabia que não poderia voltar atrás. Depois de tudo o que tinha visto e ouvido, não podia mais viver com aquela dúvida, com aquele mistério entalado na garganta. Não seria fácil, mas eu estava determinado. Preparei-me para o que seria meu último encontro com o barco. Levei comigo uma rede, mas não uma rede qualquer. Era uma rede abençoada por uma benzedeira local, uma mulher com o poder de invocar proteção nas coisas do rio. Ela me disse que, com a rede, poderia prender o espírito que estava atormentando o barco. Eu não sabia se acreditava nela, mas a esperança de finalmente entender o que estava acontecendo me fez seguir em frente. Naquela noite, o rio estava mais calmo, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. O céu, escuro e sem lua, dava lugar à neblina que começava a se formar na superfície da água. Eu sabia que o barco apareceria, e ele apareceu, lentamente, flutuando contra a correnteza, como se fosse inevitável. Eu tomei coragem e joguei a rede. No momento em que ela cobriu o barco, senti o peso da água mudar. O barco começou a girar violentamente, como se fosse puxado para baixo. A correnteza rugiu e as águas ficaram agitadas, borbulhando como se o próprio rio estivesse lutando. E então, algo surgiu da água. Uma figura nebulosa, distorcida, como se fosse um homem em agonia, se levantou lentamente do fundo do rio. Seus olhos estavam vazios e seu corpo parecia se desfazer em sombras. A voz que emitiu foi baixa e desesperada, mas eu a ouvi claramente. Obrigado. O som foi abafado pela força do rio, mas eu entendi. A figura desapareceu lentamente nas águas e o barco afundou, sumindo sob a superfície com um suspiro final. O rio, tão furioso antes, agora se acalmou e a correnteza voltou ao seu curso natural. Fiquei ali,
parado, a respiração pesada e o coração acelerado. O espírito do pescador Vicente tinha sido libertado, e o mistério do barco, agora resolvido, se dissipava com as águas. Nunca mais vi o barco. Nunca mais senti sua presença. O rio, como sempre, guardou seus segredos. Mas uma coisa eu aprendi. Há coisas que o tempo não apaga e que devem permanecer onde estão, nas profundezas do rio, onde as almas perdidas finalmente encontram descanso. E como sempre, o velho Chico segue misterioso, imutável, carregando com ele histórias que nenhum homem deve tentar desvendar por completo.